E vamos seguir com a nossa série sobre phrasal verbs. E no vídeo 1, eu te fiz uma apresentação da importância dos phrasal verbs. Resumindo, eles existem no discurso do dia a dia para facilitar a nossa conversa. Um phrasal verb pode ter mais de um significado. Determinado phrasal verb pode ser separável ou não. E quem me diz isso é a gramática, não pode ser o meu achismo. E a melhor forma de aprender phrasal verbs é dividi-los por tópico, porque não adianta nada eu decorar uma lista imensa se eles não vão ser usados no meu dia a dia ou não fazem parte da minha linguagem. Então, hoje aqui nós vamos começar a falar sobre phrasal verbs ligados a relacionamento. E você vai ver que eles não estão divididos por preposição e nem estão divididos por verbo, porque essa não é uma maneira legal da gente aprender phrasal verb. E eu trouxe aqui, nessa dica de hoje, frases, exemplos em frases, e vamos passar mais de uma dica estudando phrasal verbs de relacionamento, porque eu me importo com o seu vocabulário, eu me importo com o inglês que você fala. Então, eu quero que você entenda como aprender phrasal verbs e como não esquecê-los, porque aquilo que a gente não usa, a gente perde. Por que eu vou aprender phrasal verbs da área médica se eu não sou da área médica e se eu não uso essa linguagem no meu dia a dia? Agora, phrasal verbs sobre relacionamento, todo mundo usa. Porque nós temos relacionamento familiar, relacionamento no local de trabalho, relacionamento com amigos, relacionamento afetivo. Então, é um vocabulário que faz parte do nosso dia a dia. Preste atenção comigo. Primeiro, eu trouxe um só para que você aprenda e entenda o significado e como usá-lo. E aqui comigo na tela, você tem o phrasal verb hit on someone. Então, se a gente tem a palavra someone depois, é porque a gente sempre vai colocar a pessoa. Qual é o significado de hit on someone? Aí na frente você vê demonstrate interest, ou seja, sentir-se interessado por alguém, demonstrar interesse. Então eu sempre tenho que falar a pessoa pela qual eu me interesso. E aí eu trouxe para você exemplo em 3 frases. Primeira frase, no presente simples. Aqui nós temos a frase It seems that he's hitting on you. Ou seja, parece que ele está interessado em você. Viu só? No lugar da palavra someone, entrou a pessoa. You. Essa frase está no presente. Agora vamos ver um exemplo de frase no passado. Aqui é passado contínuo. Tell about a time when someone was hitting on you. Fale sobre um momento que alguém estava interessado em você. O verbo hit, ele vai ser falado e escrito da mesma forma no presente ou no passado. Isso já facilita a nossa vida. Agora no futuro, o exemplo que eu trouxe para futuro é com will. É claro que a gente tem vários tipos de futuro, assim como nós temos vários tipos de presente e vários tipos de passado. Aqui o exemplo é com will e veio em forma de pergunta. Will you hit on her if she changes her behavior? Will you hit on her if she changes her behavior? Você vai se interessar por ela se ela mudar o comportamento? Então aqui, antes de mais nada, com esse phrasal verb hit on someone, eu quero que você já se familiarize com ele primeiro, com o significado, que é mostrar interesse por alguém, que você entenda que a forma dele no presente e no passado é igual, é hit, hit, e que também preste atenção nas estruturas que eu trouxe aqui para você. Por quê? Se tem uma palavra ou outra que você não conheça, que você não saiba o significado, comece a trabalhar com elas. E pegue esse phrasal verb e comece a criar frases sobre o seu dia a dia, relacionado às pessoas que você conhece. E assim a gente continua. Não paro por aqui, a dica vai vir agora exemplos de frases negativas com o mesmo phrasal verb.
hit on someone. Aqui uma frase negativa no presente. Você sabe que o auxiliar do presente simples é don't ou doesn't. E que numa frase a pronúncia desse T vai desaparecer. Quer ver só? Essa frase que nós temos aí de exemplo. I don't hit on arrogant people. I don't hit on arrogant people. Eu não me interesso por pessoas arrogantes. Esse é o exemplo do presente simples. E no passado simples? No passado simples, nós temos when I was young, he didn't hit on me. When I was young, he didn't hit on me. Quando eu era jovem, ele não se interessava por mim. Aqui, o auxiliar da negativa é didn't. É o verbo did. E como é que fica essa mesma frase no futuro, de forma negativa? Olha aí o exemplo. He won't hit on her because she's mean. He won't hit on her because she's mean. Ele não vai se interessar por ela porque ela é má. Com esses exemplos anteriores, nós tivemos frases negativas. E eu fiz frases diferenciadas da primeira tela. Porque eu quero que você entenda que para um phrasal verb fazer parte do seu vocabulário, você precisa usar. Nós aprendemos esse aqui hoje, então começa a usar no seu vocabulário. Qual é a melhor forma de fazer pergunta usando isso? Por exemplo, eu quero perguntar, você está interessado em alguém? E eu desconfio que sim. Aí eu pergunto assim, are you hitting on somebody? Are you hitting on somebody? Você está interessado em alguém? E assim a gente vai colocando no nosso dia a dia. Nós vamos dar sequência aqui agora. E nós vimos apenas um, hit on somebody. Agora eu vou trazer 3 de uma vez só. Se liga aí. Aqui nós temos ask somebody out. E por causa desse somebody estar no meio, você já entende que esse é um phrasal verb separável. Lembra que nós falamos lá no primeiro vídeo dessa série como separar ou não um phrasal verb? É a gramática que me diz. Então, eu já sei que ask someone out, no lugar de someone vem a pessoa. Então, eu posso separar esse phrasal verb. O que significa ask someone out? Convidar, chamar para sair, para um encontro. Outro phrasal verb, lead someone on. Percebe que tanto ask someone out como lead someone on são phrasal verbs separáveis. Diferente de hit on someone, porque é junto, não podemos separar. O que significa lead someone on? Aí tá a definição do dicionário para você. Give the person false hope or expectations about relationship. Ou seja, iludir alguém, numa linguagem mais simples. Quando a gente usa esse phrasal verb, lead someone on, é porque alguém está sendo iludido. E o terceiro, hit it off with someone. Esse é um phrasal verb grande, de mais de 3 partículas. Por causa disso, ele não se separa. Por isso, a palavra someone no final. Qual o significado de hit it off with someone? Dar-se bem, gostar logo de cara, simpatizar-se com alguém. A definição que nós temos aí, have a great connection from the first moment you meet the person. Ter uma forte ligação desde o primeiro momento que você conhece a pessoa. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com esses 3 phrasal verbs. Ask someone out, lead someone on, hit it off with someone. Da mesma forma que nós fizemos com hit it on, eu trouxe aqui para você em frases. A primeira frase, ela tem como exemplo o phrasal verb hit it off with no presente simples. Então, a frase é I hit it off with you immediately. Eu me simpatizei com você de cara, imediatamente, assim que te vi. I hit it off with you immediately. Agora vamos ver um exemplo no passado. O exemplo do passado está com ask out, que é chamar alguém para sair. Lembra, lá no topo tá ask someone out. No lugar desse someone, nós colocamos a pessoa.
Por isso que aí Jane fica no meio de ask e out. E o verbo ask foi para o passado. Então, nesse exemplo, a frase é Steve asked Jane out. Steve chamou Jane para sair. Steve asked Jane out. E o terceiro exemplo foi com o phrasal verb que sobrou, lead on, que é iludir alguém. He'll lead her on and she'll believe. He'll lead her on and she'll believe. Ele vai iludi-la e ela vai acreditar. Você viu aí que eu fiz junção de palavras, né? He will ficou he'll. E aí eu já fui logo juntando com lead, que também tem L. He'll lead her. E lead her ficou leader. He'll lead her on and she'll believe. She will. No inglês falado fica show. Então isso tudo aí fica he'll lead her on and she'll believe. He'll lead her on and she'll believe. Fácil, né? Vamos ainda seguir com esses phrasal verbs e ver agora outras formas de frases com eles. No presente simples, perguntando: Do you hit it off with people very often? E aí, você frequentemente simpatiza com as pessoas? Gosta delas de cara? Hit it off with people. Outro exemplo, no passado agora. Did someone lit on you? Did someone lit on you? Alguém já te iludiu? E essa palavra someone está aí na pergunta, porque eu espero uma resposta afirmativa. Por isso, someone em pergunta. Did someone lit on you? Auxiliar de passado, did. E agora no futuro? Will she ask him out? Ela vai chamá-lo para sair. Will she ask him out? 4 phrasal verbs. Consegue lembrar? Hit on, someone, ask someone out, lead someone on, hit it off with someone. Estuda esses 4 phrasal verbs, faça perguntas com eles, forme frases no seu dia a dia, para a gente ir ampliando o vocabulário. Esse assunto de phrasal verbs de relacionamento não termina aqui. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de outros e eu vou te dar outras dicas de como colocar esses phrasal verbs no seu dia a dia. A gente se vê. Goodbye!